Ao percorrer 11 municípios aí da região do Vale do Taquari, essa caravana se chama Sementes da Solidariedade, eu vou ler aqui para não cometer nenhum erro, entregou aos agricultores locais 5,5 toneladas de sementes de milho, 3 toneladas de sementes de feijão, 11 mil sachês de semente de hortaliça, 5 mil mudas de árvores frutíferas. Vou parar por aqui, porque a lista é longa. E de onde vêm essas sementes e qual é o propósito dessa iniciativa? Pois é, quando a gente passou a informação para a Kátia, estava desatualizado. Fomos mais sementes ainda? Mais 3 municípios. Nós completamos ótimo. 14 municípios que foram atingidos, os mais atingidos, né? Pelo ciclone extratropical, que não tem nada de catástrofe natural. Ela é uma consequência do período que estamos vivendo, que é o período em que a crise climática está entrando na sua fase mais aguda, né? E essa crise climática, 90% dos cientistas do mundo dizem que ela é causada pelas ações humanas, né? Principalmente pelos poderosos, que são os que comandam a economia, e desenvolve uma economia que destruiu a grande parte da natureza e acabou com o equilíbrio climático, né? Principalmente o hemisfério norte, os países ricos do hemisfério norte. Inclusive, mas nós também aqui não podemos tirar o peso do que o nosso, grande parte do nosso agronegócio faz, do que nossa indústria fez, né? E nós também, de certa forma, a consciência ambiental nossa ela ainda é bastante deficitária em relação à crise ambiental que estamos vivendo. Então foram isso aí, em torno de 5.500 quilos de semente de milho, 3.000 quilos de semente de feijão. Também 1.000 feixes de rama de mandioca. A mandioca faz parte da alimentação do nosso povo. Deixa eu ver se tem muda de batata doce, inclusive das mudas melhoradas pela Embrapa. Mas isso é pouco, porque os agricultores perderam muito mais do que isso, né? Então é muito mais um sinal de solidariedade, um sinal de que vocês não estão esquecidos, um sinal de que a solidariedade de agricultor com agricultor, ela existe, ela é forte, tá certo? Eu acho assim, como uma equipe de voluntários, militantes dos nossos movimentos sociais, em torno de 80, né, se revezaram visitando casa a casa. Talvez o abraço fraterno, palavra de carinho, a palavra solidária, tenha sido talvez até mais importante que a semente, né? Mas aconteceram as duas coisas, né? O gesto e a prática, a consequência do gesto. Concluímos nessa quarta-feira pela manhã, né? Na última quarta-feira pela manhã, com os últimos 3 municípios, o município de Encantado, o município de Lajeado e o município de Cruzeiro do Sul. Que a gente então pelos últimos cálculos nós visitamos mais de 1.000 famílias, mas nem todas ou queriam ou precisavam, alguns até abandonaram a lavoura. Alguns não são proprietários, são arrendatários, são peões, então não tinha como usar semente, mas é mais de 600 famílias que receberam esse kit de sementes, mudas e ramas, né? E carinho e solidariedade. Pois é, Frei, eu queria justamente falar isso, porque eu acompanhei a entrega, né? A cerimônia, a mística, enfim, de entrega. Sim, você acompanhou em Mussum e Arroio do Meio, né? E foi muito bonito, né? Porque é isso, as sementes significando a vida, né? A necessidade de reconstruir a vida e, enfim, ali tinham pessoas que não perderam só as suas lavouras, perderam suas casas, perderam entes, né? Pessoas da família, amigos. Então, a cerimônia toda foi nesse sentido de levar realmente um alento, né? Para essas pessoas. Você viu que em Mussum muita gente chorava, né? Muita gente na plateia chorava, sabe? Vendo aquilo. Eu acho que tem um significado muito grande a semente, porque a semente sempre é algo que parece que morreu e você põe na terra e ela brota
e recomeça o ciclo da vida, né? Então, acho que esse é o sinal, mais do que a semente material. Assim. É uma metáfora também do futuro que pode vir, né? Exatamente. Do futuro promissor pela frente, né? É o que a semente se propõe a entregar, né? Um renascimento, né? É um recomeço, é um reinício, um renascimento mesmo, né? Que a água levou muito, mas não levou tudo, não levou a esperança às pessoas, não levou a vontade de recomeçar. Então, foi essa simbologia mesmo que a gente procurou transmitir, foi isso que a gente sentiu. E a gente ouviu muito essa frase. Que bom que alguém não esqueceu de nós, né? Quando a gente bolou essa ideia de que nós precisávamos, bom, nós sentíamos, temos que fazer alguma coisa. A gente questiona e diz que a mudança climática está aí, que vai chegar, que a crise ambiental é aguda. Aí quando dá uma tragédia dessas, não pode ficar imóvel. E nós somos movimentos do campo, claro, nos associamos com Caritas, com Instituto Coinós, né, o próprio Justiça e Paz dos franciscanos. A gente viu que na cidade tinha muita ação já, e no campo a gente não via nada. Nós vamos para o campo. Aí nós pegamos uma missão que a gente já faz há muitos anos, que é a missão Sementes da Solidariedade com os quilombolas e os indígenas do Rio Grande do Sul, e inclusive com... Há quanto tempo existe esse programa? Na verdade, é assim, ó, o Instituto Padre Josimo e o MPA têm bancos de semente ou casas de semente desde 2004. A gente trabalha com reprodução de sementes, com festa de sementes, com feira de sementes. E são sementes crioulas? Nós trabalhamos assim, sementes mudas e raças, né? Então não é só a semente, a ideia da semente é que é o sêmen, né? Aquilo que é o princípio do começo da vida, né? Então, nós trabalhamos com sementes crioulas, sementes melhoradas pelos próprios agricultores e sementes varietais. Nós não trabalhamos com híbrido e não trabalhamos com transgênico. O que é uma semente varietal? É uma semente que um instituto de pesquisa, normalmente a Embrapa, a EPAGRE de Santa Catarina faz um trabalho maravilhoso, né? A Fundação de Pesquisa do Paraná, me foge a sigla agora, também faz um trabalho maravilhoso com sementes de milho. Então eles melhoram, selecionam, né, para alguma característica, o melhor para farinha, o melhor para silagem, o melhor para milho verde, né? O Instituto Agronômico de Campinas, de São Paulo também. Os nossos institutos públicos, as privadas, elas só pegam porque a semente crioula, ela é a base de qualquer variedade comercial. Tu começa por ela, né? Porque ela é que mantém a origem da semente, né? Então, esses institutos de pesquisa, os públicos, procuram desenvolver variedades que são que mantêm a característica de uma semente crioula, ela se reproduz no ano seguinte, né? O agricultor pode guardar. A híbrida, o agricultor não pode guardar. Ele tem que comprar sempre de novo. A transgênica também, ele não pode guardar, tem que comprar sempre de novo. Então, a híbrida e a transgênica, ela tem aparentemente algumas vantagens, mas a grande desvantagem é que o agricultor está sempre preso à indústria, né? E as mesmas indústrias, né? Porque existe um monopólio. Hoje. São poucas hoje. Foi havendo uma concentração, né? Nós tínhamos uma grande empresa de sementes no Brasil, chamava Agroceres. Hoje a Agroceres foi vendida para Monsanto. Depois a empresa alemã lá, a Bayer, comprou a Monsanto, né? Então foi indo. Nós tínhamos outras empresas de sementes aqui no Brasil que eram importantes no cenário nacional. Elas foram sendo compradas por multinacionais. Hoje é um setor muito concentrado. E normalmente é assim, ó. As empresas que controlam a semente controlam também o veneno, né, o agrotóxico, que faz o controle ou das pragas ou das ervas ditas daninhas, os índices, né, que estão associados àquele cultivo. Então é um monopólio, né? No caso do transgênico, o Roundup Ready. O Roundup, mas tem outros já hoje, né? Mas o Roundup é um dos principais. Mas né? isso é um grande risco, digamos, até para a diversidade, né? Essa concentração desses grandes produtores de semente em meia dúzia de grandes empresas
transnacionais. Mas claro que é. E vamos que a gente tenha um colapso numa dessas variedades. Como é que tu vai para a origem se você perdeu? Fica só aqueles pacotinhos que ficam nos bancos de germoplasma, da Embrapa, das empresas? É muito pouco. Por isso se trata de uma resistência biológica que os agricultores, os indígenas quilombolas estão fazendo, mantendo essas sementes originárias. Essa é uma revolução meio silenciada. Silenciosa, é assim. Então, nós só estendemos. A ideia foi do que criou esse o Marcos Corbari, vamos dar o nome dele. O Marcos Corbari. O nome do pai. Frei, não dá para nós estender. Aí eu disse, Corbari, isso vai custar muito, isso é muita gente, isso vai precisar de dinheiro, porque também os agricultores têm a semente, mas não tem como doar. Imagina um volume desses doados, Sim. né? Eles até fizeram. Preço praticamente de custo, né? Quase de custo as cooperativas fizeram para entregar essas sementes, né? Mas como é que a gente vai arrumar essa grana? Eu disse para ele. Eles vão fazer uma campanha, dizer. Aí falou. Pois é, conta como é que foi essa campanha, porque foi mais de 5 mil pessoas, né? Olha, impressionante. Teve muito mais doador do que agricultor. do que agricultor recebendo. Mas teve gente que doou R$5. A gente fala isso numa linguagem religiosa, o óbolo da viúva, né? O dinheiro mais significativo. E quem doa R$5 é porque só sobrou R$5 mesmo, né? Essa é a solidariedade verdadeira. A gente sabe, não importante. Então foi. Aí nós digo, vamos fazer uma campanha. E aí alguns de nós dizem assim, pá, Serjão, acho que a gente pode fazer fiasco, cria um negócio desse. Vai chegar lá com uns punhadinhos de sementes, o negócio não vai dar certo. Digo, a gente já vai saber na primeira semana, eu disse. Aí liguei para o Eduardo Moreira. Digo, Eduardo, você tem uma rede potente, estamos com a seguinte ideia. Ele disse, deixa comigo, me manda as informações. O dia que ele falou no programa dele, em menos de 10 horas teve mais de 800 doadores. Tá certo? E nós tivemos uma arrecadação, estamos fechando ainda, né? Mas ela chegou aproximadamente, chegou a entrar de R$180 mil. O que deu para comprar todas as sementes, todas as ramas, montar toda a logística. Vocês sabem o que é? 3 caminhões chegar em quase 80 comunidades, né? 600 agricultores, estradas, praticamente todas estradas destruídas. Estradas de chão, né? As estradas são bastante boas naquela região ali, as prefeituras. Apesar da enchente. Apesar da enchente. As prefeituras ali têm um trabalho bom. Não, algumas estavam intransitáveis, né? Teve destruição de asfalto e tudo, né? Então, a gente poder chegar em todos esses lugares só com uma solidariedade grande como essa, que foi possível. A gente quer aproveitar, talvez muitos doadores estejam acompanhando esse podcast aqui, o que a gente ouviu a palavra, muito obrigado por terem lembrado de nós. A gente quer estender a todos eles, porque nós recebemos, mas essas pessoas anônimas, então é importante que elas saibam que chegou a fazer uma prestação de contas bem detalhada, porque também isso é muito importante, né? A ética, a transparência desses atos, assim. A sociedade civil, o povo, os movimentos organizados chegaram antes que o governo, né? Porque chegou efetivamente mesmo isso aqui. Né? Vai chegar o governo, né? Mas ele tem sempre a burocracia, tem sempre o tempo, tem sempre a dúvida, tem sempre a tranqueira no meio, tem sempre o medo de que alguém vai corromper, tem as disputas políticas, né? E nós não, a gente fez a campanha e foi direto. Assim como as pessoas que nas cidades levavam lá comida, material de higiene, sabe? Foi muito interessante isso, né? Depoimentos de moradores na entrega das sementes. Agradecendo de coração mesmo, né? A solidariedade. Tipo, eu lembro de uma moradora que falou, vocês vieram trazer comida, marmitas, o que nos possibilitou a gente só pensar em limpar, em reorganizar a vida, né? E não precisava estar pensando também como é que a gente ia nos alimentar, porque vocês nos alimentaram. E também isso é importante ver assim, quem é capaz de gesto de solidariedade, né? A gente não viu as entidades do agronegócio sendo solidários. Teve gente do agronegócio, viu?
Nós visitamos pessoas do agronegócio que perderam na beira do rio. E os deles não foram lá. Agora o MST foi, o MAB foi, o MPA foi, a Pastoral da Terra foi, Caritas foi. Quer dizer, aqueles que muitas vezes são vistos como com certa suspeita, com certo receio, com certo medo, é quem não olhou a quem e foi lá desde o primeiro dia, né? Manifestar, não é manifestar solidariedade, é exercer. Sim. Fazer solidariedade. Ação, né? As cozinhas também, né? As cozinhas comunitárias foram uma coisa muito importante, que as pessoas, inclusive pessoas, se dobraram, digamos assim, a essa evidência da solidariedade exercida ali, né? Uhum.